pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas reflexões que eu estou tendo nesse momento sobre questões de inquietações. Bom, eu vou falando e eu vou deixando o que vir na minha mente, eu vou falar. Hoje eu acordei, são exatamente acho que umas 8 e pouco agora, quase 9 horas. E hoje quando eu acordei, eu não segui totalmente a minha rotina, que é escovar os dentes, tirar o pijama e vir para a cozinha preparar meu café. Então eu fiquei sentada lá na minha cama, pensando, refletindo. Hoje está fazendo 10 dias que minha mãe faleceu. E é algo que mexe muito comigo, assim, me deixa abalado quando eu falo dela. Então eu comecei a pensar sobre a minha vida e a vida da minha mãe. Minha mãe morreu aos 84 anos. E eu sou a filha caçula das mulheres dela. Então, assim, durante a minha vida inteira eu sempre estive próximo da minha mãe. Não me recordo, assim, os anos que eu fiquei muito tempo longe dela. Se foi um ano, foi muito. Eu casei, tive filho, mesmo assim continuei morando próximo dela. Eu moro em um lugar que para chegar na casa da minha mãe eu tenho que caminhar 40 minutos. E durante 14 anos que eu moro nesse lugar, eu sempre fui na casa dela durante uma vez por semana ou 2 vezes por semana para vê-la. Então, assim, eu sou muito apegada à minha mãe. Minha mãe é uma mulher, assim, que me ensinou muitos valores que ninguém, eu acho que se eu vivesse muitos anos, não ia me ensinar, né? E aí eu comecei a pensar sobre a minha vida. De repente eu comecei a pensar como que eu estou levando a minha vida nesses 10 anos que eu estou em casa, assim. Aí eu sempre trabalhei como manicure, cabeleireira e de um tempo, depois eu comecei a não querer ficar mais nessa profissão, porque eu não me sentia assim totalmente completa, mas hoje eu sei que não é bem isso. Foi devido a muitas questões que eu passei na vida. E aí eu comecei a pensar na minha mãe, o que ela construiu, o que ela deixou para os filhos, né? Minha mãe, ela construiu uma casa, coisa material, e ela teve 10 filhos. Então, assim, a maior lição que minha mãe me ensinou, que ela deixou para mim, foi sobre a união, né? Sobre família. Ela sempre nos ensinava que os irmãos não podiam ficar brigando. Quando eu era criança, eu e minhas irmãs brigavam, coisa de criança, né? Quando você quer um brinquedo, ou quando você tem um certo entendimento, assim. E eu lembro que eu e minhas irmãs às vezes brigavam por causa de alguma coisa que elas pegavam minha, assim, ou eu. Eles eram mais coisas minhas, né? Por eu ser a caçula, eu era mais chorona, mais mimada também, eu acho. E eu lembro que uma vez eu e minha irmã estavam brigando. Então, assim, ela foi e eu e minha irmã acabou ganhando umas palmadas, porque ela falava que irmão não podia ficar brigando, se agredindo, né? E ela era uma mulher que sempre queria os filhos, sempre gostava de ter os filhos próximo dela. E assim, se você falasse, se eu chegasse assim, comentasse algo do meu irmão para minha mãe, em relação ao que meu irmão me disse, ou alguma coisa chata, ela não ficava assim, tipo, falando do que eu disse pro meu irmão, tipo, criando intriga, né? Ela ali, ela ficava para ela, né? Mas ela não ficava levando e trazendo, como acontece com muitas mães que fazem isso. A própria mãe às vezes causa desavença entre a família, porque um filho conta uma coisa de um irmão que ele não gostou, e aí ela vai e conta para aquele outro irmão e causa briga.
E minha mãe, ela não era uma pessoa assim. Minha mãe era uma pessoa que ela era sempre quietinha, assim, no canto dela. Ela, ela não ficava levando e trazendo, né? Ela ouvia muito as minhas histórias, quando eu ia lá e contava minhas histórias, minhas aventuras, assim, as coisas que eu via, as histórias que eu ouvia da minha neta, as coisinhas que minha neta fazia, assim, né? As brincadeiras, as artes. E aí eu contava pra ela, assim, ela ria muito, ria muito, porque ela achava muito engraçado, né? Assim. Então eu comecei a pensar sobre a nossa passagem aqui na Terra, que às vezes a gente vem nesse mundo e a gente fica buscando tanta coisa material, tanta coisa material, cada vez mais querendo bens materiais. Parece que nada nos completa. E aí eu aprendi, eu pensei o quê? Que minha mãe ela passou por esse mundo, ela deixou uma casa, mas eu e meus irmãos, a gente não tá brigando por essas casas. É, a gente aceitou cada um ficar, permanecer com a casa dela lá no Nordeste, que era um sonho dela, né? Que a gente não vendesse a casa. Mas o de valor que ela me ensinou foi sobre a família. Nesse momento que eu estou passando pelo luto, é, eu venho tendo alteração na minha pressão e pelo fato de eu morar sozinha, eu vejo que as pessoas que estão mais próximas de mim, que ligam para saber de mim, que está se preocupando comigo, é minhas irmãs, né, que é a família, e meu filho, assim. Então eu entendi o quê? Que o importante é a família, né? Que foi o que ela construiu, né? Eu tenho um irmão mais novo que ele tem 44 anos, então ele é um pouco, ele é especial assim em questão de tomar algumas medicação. E ela sempre falava que a preocupação dela era ela partir e deixar ele. E que era pra gente cuidar dele, né? Dar sempre orientação pra ele e tal, tudo. Então, assim, hoje a gente consegue. Eu sempre estou indo lá para casa dele, desde o dia que minha mãe faleceu, eu fico 1, 2 dias lá com ele, porque eu e ele são os dois que são solteiros. E aí eu vou para lá, eu fico com ele. Então, assim, a gente está conseguindo seguir o que ela pediu, né? Então, eu decidi gravar esse vídeo para poder, como um desabafo mesmo, para ter com quem falar. Não sei se saiu legal, não sei se saiu bom, mas espero que vocês entendam alguma coisa, gente.